Muito bem, amados irmãos, vamos então para o momento da mensagem, da pregação da palavra. Antes de iniciar, eu queria mais uma vez, para você que não assistiu o vídeo da ministração do louvor e adoração, eu já expliquei lá, vou explicar aqui novamente o vídeo da mensagem que eu testei positivo sim para a Covid-19, eu e mais alguns irmãos da igreja. Então, é por isso que nós estamos fazendo este culto de maneira virtual, ele está sendo gravado e nós não vamos fazer culto presencial, pelo menos não nesse domingo. Então, eu queria que você tivesse paciência, que você esperasse tranquilo, que logo mais estaremos retornando ao culto presencial. Mas eu quero avisar aos vigilantes de plantão que eu estou sozinho nesse salão. Não tive contato com absolutamente nenhuma pessoa para vir da minha casa para cá. Então eu saí da minha garagem, fechei os vidros do carro, coloquei a minha máscara, álcool em gel no carro, álcool em gel aqui na igreja, passando álcool em gel em todo momento. Não tive contato com absolutamente ninguém. E daqui irei direto para minha casa, só vou sair do carro quando chegar lá na minha garagem da minha casa. Amém? Então eu estou em isolamento, não estou tendo contato com nenhuma pessoa e acredito que até sexta-feira da próxima semana eu já estarei liberado para ter contato com as outras pessoas. Por enquanto eu vou ficar isolado, sem contato com ninguém. Amém? Então vamos agora para o momento da mensagem. Eu queria que você me acompanhasse. Pode ver que já está lá no telão. O texto se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 em diante, que diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Amém? Até aqui. O tema da mensagem de hoje é uma noite ruim. Eu vou orar mais uma vez para que Deus fale poderosamente ao teu coração. Pai querido, em nome de Jesus, eu me coloco humildemente aqui como instrumento do Senhor, como um canal da tua palavra. Nós somos o teu povo, somos a tua igreja e precisamos, Senhor, não apenas desejamos, nós sabemos que precisamos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, receber a direção que vem do alto, que vem de ti, Senhor. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, me usa para pregar a tua palavra, me usa como um instrumento de edificação, de cura, de libertação nesta hora, que todas as pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, Senhor, possam ouvir, não apenas eu, mas o teu Espírito Santo a falar através de mim, através da minha boca. Usa a minha mente, Senhor, usa a minha vida, Senhor. Eis-me aqui, estou à sua disposição. Fala que o teu servo ouve e fala com a tua igreja, Senhor, porque todos estão com os ouvidos abertos, atentos para ouvir a tua voz. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Vemos aqui nesse trecho da história no Evangelho de João, um trecho da vida de Jesus, da vida dos discípulos de Jesus. O início da igreja começa ali com eles, todos sabem. Então você percebe através desse episódio que eles decidem então pescar. Note que, se você olhar o contexto, capítulo 21 de João, Jesus já morreu e já ressuscitou. Só que eles não perceberam, eles eram pessoas que muitas vezes estavam ali ainda tomadas de pânico, tomadas de medo, aterrorizados com tudo aquilo que eles tinham visto, com tudo aquilo que tinha acontecido, com toda a perseguição
dos líderes religiosos, os soldados romanos, com toda aquela tortura que eles viram à distância, com aquela situação, com o fato de que eles negaram a Jesus, abandonaram a Jesus, afastaram-se dele no momento em que ele foi capturado, no momento que ele foi preso. Então eles estavam ali, a Bíblia fala, no texto que nós acabamos de ler, que estavam aproximadamente 7 discípulos. Repare comigo, tinha Simão Pedro, tinha Tomé, que era conhecido por ser um pouco mais incrédulo, porque só acreditava quando visse com os próprios olhos, quando tocasse com as próprias mãos em Jesus. Custou ele acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Então, Simão Pedro, Tomé, também chamado Dídimo, Natanael, que também é chamado de Bartolomeu, e era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, também sócios na pescaria. Quando Jesus chama então Pedro e André, que eram irmãos pescadores, naquele mesmo momento chama também Tiago e João, que eram irmãos pescadores da mesma forma e eram sócios de Pedro e André. Então os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 discípulos que não menciona o nome. Então, pelas minhas contas, são 7 discípulos que estavam ali reunidos, e de repente Simão Pedro teve uma ideia: vamos pescar, eu acho que eu vou pescar. E os outros responderam: nós vamos junto com você. Acredito que eles estavam ali naquela situação difícil, sentindo a falta de Jesus, sofrendo ainda com as lembranças de tortura que eles viram e ouviram falar. Então, eles decidem então se distrair, eles decidem então ter um momento ali de descontração, um momento de lazer, mas lembre-se que era na vida de muitos deles, pelo menos 4 discípulos, eles viviam de pescaria. E note que a Bíblia fala que eles tentaram pescar, eles foram pescar, só que naquela noite não pegaram nada. É o que diz aí o versículo 3. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E talvez você aí, meu irmão, está se sentindo da mesma forma com que Pedro, Tomé, Tiago, João, Natanael e os outros 2 discípulos. Talvez você está se sentindo nesta hora da mesma forma que eles, uma sensação de frustração, uma sensação de fracasso, uma sensação de perda, uma sensação de tempo perdido talvez. Note que eles ficaram à madrugada, à noite, eles costumavam pescar à noite, porque dizem alguns estudiosos que eles, naquela época, costumavam vender os peixes frescos pela manhã. Então, eles viviam disso, eles tinham essa profissão antes de ter um encontro com Jesus, antes de se tornarem discípulos de Jesus. Então, era comum para eles pescar à noite, em alta madrugada, porque eles pescavam a noite inteira para vender o peixe fresco pela manhã. Então, eles foram, só que naquela noite não pescaram nada. E talvez é isso que está dentro do seu coração. Parece que nada acontece, tudo que você tenta não dá certo. Todas as tentativas muitas vezes foram frustradas. Muitas vezes você deu com a cara na porta. Muitas vezes você quebrou a cara, você caiu, você tropeçou e não aconteceu da forma como você imaginava. Meu irmão, eles estavam se sentindo tristes, frustrados. Eles com certeza não estavam num dia bom. Então a noite para eles foi muito ruim. E quantos não têm vivido uma vida como uma noite ruim, uma noite escura, uma noite sem saída, sem direção? Mas eu tenho certeza que através dessa mensagem o Senhor vai te dar direção. A sua história, a sua vida vai mudar. Assim como vai acontecer, você vai perceber aqui, já aconteceu. Claro, nós estamos apenas narrando algo que já aconteceu. Mas note, no versículo 4 diz o seguinte: ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede,
tão grande era a quantidade de peixes. Aleluia! Tão grande era a quantidade de peixes. Então, note, a noite foi ruim. Imagina que eles passaram a madrugada toda tentando, sem sucesso, pescar alguns peixes. Não pescaram nada, não pegaram nada. Estavam ali angustiados, estavam ali tristes, acredito que cansados fisicamente e emocionalmente, como acontece com a maioria das pessoas. Hoje em dia, como os dias são maus, as notícias são ruins, muitas vezes as pessoas fracassam nas tentativas de sucesso, então as pessoas da mesma forma se sentem frustradas, cansadas, sobrecarregadas, tanto fisicamente como emocionalmente. Só que a Bíblia diz que Jesus estava na praia. Eu quero dizer para você que está me assistindo hoje, Jesus está na praia. Pode ser que você esteja num barco em alto mar. Pode ser que você esteja frustrado porque não conseguiu nada, porque na sua vida nada dá certo. Mas eu quero te dizer para você, Jesus está na praia. Está só esperando você. Aleluia! E Jesus também ele está na praia não apenas te esperando, mas Ele quer te dar direção, Ele quer te dar orientação para que você tome as decisões certas, para que você não fracasse mais, para que você de fato consiga ter êxito, consiga ter sucesso na sua pescaria, espiritualmente falando. Então, Jesus deu uma direção, uma orientação simples: joguem a rede à direita do barco. Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. E eles obedeceram, sem saber quem era, não reconheceram. A Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus, não perceberam. Olha aí, versículo 4. Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Ele. E talvez muitas vezes Jesus está falando com você e você não está percebendo. Jesus muitas vezes está aparecendo para você, se manifestando na sua vida de formas que você não está percebendo, você não está reconhecendo. Mas é Ele mesmo que está falando com você. Você tem alguma coisa para oferecer? Não, eu não tenho nada. Eu me sinto um fracasso, eu me sinto uma pessoa impotente, eu me sinto uma pessoa sem condições de oferecer ajuda ou oferecer qualquer coisa. Eu não me sinto em condições. Então, Jesus, Ele tem nos dito nesse dia: jogue a rede do lado direito, obedeça a minha voz, receba a minha orientação, a minha direção. Ouça o que eu tenho para te dizer, busque a minha vontade, eu tenho planos bons, perfeitos, agradáveis para você, a minha vontade é boa, perfeita e agradável para você, basta você buscar. Ou será que você está apenas se lamentando porque não pescou? Ou será que você está apenas murmurando, reclamando, chorando, desejando o seu fim porque as coisas não deram certo? Meu irmão, é hoje que Deus está te esperando para que você vá ao encontro dele e busque a sua direção e busque a sua vontade. Ele tem uma direção certa para você. Ele vai te orientar como sair dessa situação. Ele vai te orientar a ter êxito, a ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Mas é verdade que muitos de nós, por mais que somos filhos de Deus, por mais que somos seguidores de Jesus, por mais que temos o Espírito Santo conosco, é verdade que muitas vezes estamos sujeitos a passar por noites ruins. É verdade que muitas vezes vamos ter noites e altas madrugadas de choro, de solidão, de sensação de impotência, de fracasso, de ruína. Mas o Espírito Santo não precisaria ser chamado de consolador se tudo desse certo para nós. O Espírito Santo não seria o nosso ajudador se tudo fosse perfeitamente bem, dia e noite na nossa vida. É exatamente por isso que Ele é o Consolador, porque nós vamos passar por momentos difíceis, mas Ele estará lá, na beira da praia, para nos consolar, para nos ajudar e para nos dar a direção certa. Aleluia! Então eles jogaram a rede,
do lado direito, conforme a orientação de Jesus. Eu não sei qual a orientação certa que Jesus tem para você, específica, exclusiva para você. Isso é algo que você tem que buscar no seu particular com Deus. Pode ser que Deus fale através dessa mensagem aquilo que você está fazendo de errado e aquilo que você deve fazer de certo. Então, é certo que os discípulos estavam ali lamentando, estavam ali tristes, mas no momento que eles ouviram a voz de Jesus e obedeceram, numa orientação simples, uma coisa boba, aparentemente boba, só jogar do lado direito, mas a gente tentou pescar a noite inteira e não conseguiu, não é? Semelhante àquilo que tinha acontecido com Pedro, logo no início do ministério de Jesus, quando Jesus chama Pedro, né? Nós vamos ver isso lá em Lucas capítulo 5, Lucas 5 verso 1, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper, se rasgar. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Amém? Algo semelhante já tinha acontecido com Pedro no início da sua jornada seguindo a Cristo, no início do ministério de Jesus, quando Pedro tinha acabado de ser chamado, convidado. Então acontece, é dessa maneira que Jesus se apresenta a Pedro. Pedro estava ali, naquilo que fazia parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, do seu ganha-pão, a sua fonte de sustento, o seu trabalho era pescar em lagos e em alto mar. Então ele ia de barco, eles pescavam com rede, mas a Bíblia diz que neste momento, assim como nós lemos lá, já no final do ministério de Jesus, aconteceu da mesma forma. Eles pescaram, tentaram pescar a noite inteira e não pescaram nada. Será que Pedro era algum pescador inexperiente? Não. Ele era um pescador muito experiente, mas Jesus tinha uma oportunidade para ele, que era além daquilo que ele podia imaginar. Talvez você que está passando por situações difíceis, por problemas, não entende por que será que está acontecendo isso? Por que será que tudo está acontecendo de errado e de ruim comigo? Parece que as coisas estão conspirando contra mim. Era isso que Pedro poderia estar pensando, mas na verdade, aquela situação difícil era uma oportunidade que Pedro tinha de conhecer Jesus mais de perto, de experimentar uma maravilha, um sinal, um milagre estava por vir. Então, meu irmão, não pense que quando as coisas vão ruim é porque Deus te abandonou. Não, é porque talvez Deus está te dando uma oportunidade de experimentar um grande milagre que está por vir. É porque as bênçãos de Deus estão perto de recair sobre você. Só que antes da bênção, antes da exaltação, muitas vezes vem a provação, vem o deserto. Antes de Jesus ser ressuscitado, receber uma coroa, antes dele receber um nome, sobre todo nome que se nomeia, e assentar à destra de Deus Pai, ele primeiro teve que passar pela crucificação. Então, antes de Pedro pescar essa enorme quantidade de peixes, ao ponto de arrebentar, quase arrebentar as redes, ao ponto de eles ter que chamar outras pessoas, os companheiros, os amigos de serviço, de trabalho: vem aqui me ajudar, porque eu não estou aguentando tanto peixe. A noite inteira e não conseguiram pescar um lambarizinho, não conseguiram pescar um porquinho sequer, nada. E de repente, Jesus dá uma orientação. Primeiro fala assim: empresta o seu barco para eu fazer uma pregação. Deixa que aquilo que você tem de material, aquilo que você tem de recurso, coloca na minha mão, confie em mim. Deixa que eu trabalhe através dos recursos que eu tenho colocado na sua mão. Aí Pedro emprestou o barco, Jesus pregou em cima desse barco,
E depois da sua pregação, depois do seu ensino, ele disse para Pedro: vá para onde as águas são mais fundas, vá no mar alto. Pedro foi, apesar de ter tentado pescar a noite inteira, ele ainda disse isso para Jesus: olha, mestre, eu tentei. Estávamos trabalhando a noite toda e nada apanhamos, mas já que o Senhor está falando, sobre a sua palavra eu lançarei as redes. Então você tentou, talvez por anos, sem sucesso, com fracasso, com portas sendo batidas na sua cara, amado irmão. Mas, conforme a palavra do Senhor, se o Senhor te der uma direção, se Ele te der uma orientação, obedeça. Faça aquilo que Ele estiver mandando você fazer. Porque tenha certeza, amado irmão, por mais que a noite inteira foi de choro, de lamentação, pela manhã virá a alegria. Foi isso que Pedro experimentou aqui em Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 7. E depois, lá em João, capítulo 21, quando Jesus já tinha ressuscitado, ele mais uma vez experimentou uma pesca maravilhosa. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Jesus. Então, se hoje você ouvir a voz de Jesus, meu irmão, não questione, não duvide, não queira usar a lógica ou a razão e falar: mas não tem sentido, essa direção não tem lógica nenhuma. Eu tentei, não consegui, por que agora eu vou conseguir? Meu irmão, se Jesus está no barco, se Jesus está mandando, se Jesus está falando, obedeça, meu irmão. Essa situação que você enfrentou, tem enfrentado, meu irmão, não é para o teu fim, não é para a tua morte. É uma situação que Deus permitiu você passar, para que você pudesse experimentar a graça de Deus, a glória de Deus sobre a sua vida, para que os milagres de Deus recaiam sobre você. Tome posse da vitória. Aprenda com as suas provações, com as suas lutas. Enxergue as suas lutas não como um motivo do abandono de Deus, mas como uma prova do amor de Deus por você, que quer fazer você experimentar o sobrenatural, que quer fazer você viver uma vitória que jamais alguém alcançou. E você sabe que é impossível ter vitória sem luta. Tem gente que quer só vitória, tem aquela música agora, é só vitória, mas não tem como ter vitória sem luta. Então não murmure diante das lutas, não questione a Deus diante das lutas. Não se espante, não fique impressionado se as coisas derem errado para você, porque isso faz parte da vida do crente, isso faz parte da vida daqueles que seguem a Jesus, porque através dessas situações ruins, muitas vezes é onde Jesus vai se manifestar, muitas vezes Jesus estará na beira da praia, só te esperando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, ouça a voz do Senhor, obedeça a sua orientação, a sua direção, em nome de Jesus. Vamos ver o que aconteceu em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, 24 em diante. É aquele momento em que Pedro, olha aqui, hoje nós estamos falando bastante do apóstolo Pedro. E muitas vezes o que acontece na vida dele, o que aconteceu na vida dele, é o que acontece na vida de todos nós. E ainda vai continuar acontecendo, né? Mas foi mais um momento de pânico, foi mais um momento de tristeza, um momento de pavor, mas eles estavam tendo uma oportunidade de, depois desse momento de medo, experimentar o sobrenatural. Então olha aí, eles estavam alta madrugada, no mar, dentro de um barco, e de repente Jesus aparece para eles. Olha aí, o versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Até aqui. Então note que nesse episódio, Pedro, mais uma vez, ele tem a oportunidade de viver o sobrenatural, de viver um milagre, de viver uma maravilha. Pedro, ele teve essa oportunidade e ele viveu. Só que durou muito pouco. Por quê? O medo que ele sentia antes de viver esse milagre tentou tomar conta do seu coração novamente. Então, quando você está perto de receber uma bênção, um milagre, quando Deus está perto de derramar a sua glória, a sua presença sobre você, te dar provisão, te dar aquilo que você tanto necessita, muitas vezes vem um vento forte soprar. Vem as ondas agitadas batendo contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família. Mas repare nos detalhes, é um texto muito conhecido, eu já preguei muitas vezes, tem milhares de pregadores que já pregaram essa mensagem também, mas eu queria te lembrar mais uma vez dos detalhes que aconteceram aqui. Então eles tiveram medo, porque Jesus estava andando sobre as águas em alta madrugada. Apesar de ter visto tantos milagres com Jesus, eles tiveram medo. Não perceberam que era Jesus. E o medo faz isso. O medo faz a gente ficar cego. O medo faz a gente não perceber exatamente o que está acontecendo à nossa volta. A gente não vê nada e a gente só vê a morte. A gente só consegue enxergar o precipício, a ruína. Sendo que muitas vezes a solução está bem na nossa frente. Então foi isso que aconteceu. Eles enxergaram o quê? Um fantasma. Meu Deus, e agora? Sendo que, na verdade, o que estava à frente deles não era um problema, não era um fantasma, e sim a solução. Era o Senhor Jesus de Nazaré, que estava andando sobre as águas. Aí ele disse: coragem, coragem, não tenham medo. E é isso que o Senhor diz para você, meu irmão. O vento está forte, soprando sobre a sua vida, as ondas estão agitadas, parece que o barco da sua vida vai virar. Coragem, não tenha medo. O Senhor está andando sobre as águas, indo na tua direção. Coragem, sou eu, diz o Senhor, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até você andando sobre as águas. E aí o que aconteceu? Jesus disse: pode vir, só vim. É o que Jesus disse para nós, só que a gente não percebe, meu irmão. A gente não acredita, a gente não entende. Entenda que essas águas, elas simbolizam as lutas, os problemas, as circunstâncias. E Jesus andando ali sobre aquelas águas, antes de convidar a Pedro para andar também, aquilo ali simboliza a soberania dele em relação à natureza, em relação às adversidades, em relação às circunstâncias. Meu irmão, o teu problema é grande, o gigante é alto, de uma forma que você fica impressionado e aterrorizado. Lembre-se, Jesus é maior, Jesus anda acima dos problemas, Ele anda por cima das águas, das ondas agitadas, é Ele que anda por cima de todos os gigantes. Então, Jesus disse: venha. Pedro desceu do barco e também andou sobre as águas. O que Jesus quer nos ensinar é a mesma lição que ele quis ensinar a Pedro. Olha, eu não vou impedir que as circunstâncias ruins, que as ondas agitadas, que os ventos fortes soprem sobre a sua vida. Mas, através disso, eu quero te dar uma oportunidade para que você ande e viva no sobrenatural, andando por cima dos problemas, andando no sobrenatural, andando acima das águas e não abaixo delas. Só que o que aconteceu com Pedro é o que muitas vezes acontece com a maioria de nós. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou acima dos problemas. Os problemas não afogaram. As mágoas, as angústias, a depressão não afogou a Pedro. Ele continuou andando acima, porque os olhos dele estavam em Jesus. Agora, no momento que os olhos dele foram tirados de Jesus, ele desviou a atenção de Jesus, tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, para o mar, para as ondas. Ele olhou para a força do vento, é o que diz o versículo 30. Teve medo e, começando a afundar, gritou. Meu irmão, isso é uma grande lição para nós. Toda vez que nós estivermos passando por uma situação ruim, a nossa tendência é ficar só olhando para essa situação e se lamentando.
e sendo tomado de medo, de pavor, e começamos a gritar muitas vezes, começamos a chorar, a murmurar muitas vezes. E aí esses problemas vão nos afundando. Nós vamos ficando cada vez mais mergulhados. E quanto mais fundo a gente vai, mais difícil se torna a gente sair daquela situação. Parece que a superfície da água vai ficando cada vez mais distante e cada hora fica mais difícil sobreviver. É assim que muitos de vocês estão vivendo. As lutas têm sufocado, têm afogado vocês. Vocês não conseguem ver a superfície. Vocês veem a solução como algo muito distante. A solução desse problema como algo muito distante. Por quê? Porque você tirou os seus olhos de Jesus e começou a olhar demais para o vento, para o mar, para os problemas. Então nessa noite Jesus está dizendo para você: olhe para mim, fixe os seus olhos em mim, ouça a minha voz, atenda a minha direção, porque você vai conseguir andar acima das águas, acima dos problemas, acima das circunstâncias. As águas podem até vir sobre você, mas elas não vão te afogar. Como diz Isaías 43. Se você passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Quando você passar pela água, a água não te afogará. É a promessa do Senhor. Mas a água e o fogo muitas vezes estarão presentes para nos provar. Lembre-se, você não foi esquecido. Você não foi abandonado, você não foi rejeitado. A água, o fogo, os problemas não são uma prova do abandono de Deus contra você. Pelo contrário, é a oportunidade que o Deus de amor tem para te oferecer, para que você viva um milagre sobrenatural, de escapar do poder do fogo, de escapar do poder da água. E a água não vai conseguir te afogar. Mas Pedro começou a afundar, porque tirou seus olhos de Jesus e começou a olhar para os problemas. Só que ele gritou: salva-me, Jesus. Então muitas vezes, quando a gente já está lá no fundo do poço mesmo, é só clamando pelo Senhor. É só clamando pelo Senhor. Ele clamou pelo Senhor e o Senhor prontamente estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E é o que o Senhor diz para todos nós. Por quê? Com tantos milagres que Deus já fez, com tantas coisas que Deus já realizou na minha e na sua vida, por que quando vem um problema, uma situação, nós começamos a duvidar? Meu irmão, fique tranquilo, é apenas uma noite ruim. Noites ruins acontecem com pessoas normais e com pessoas que seguem a Jesus mais ainda. Noites ruins fazem parte da vida cristã, mas de manhã Jesus estará na praia te esperando e dizendo: lança a tua rede de novo, lança do lado direito, faça dessa forma, ouça a minha voz, se atente para a minha palavra, e você vai ver prontamente a alegria surgir pela manhã. Aleluia. Mas muitas vezes somos homens, mulheres, né? Algumas mulheres que estão assistindo, homens, seres humanos, pessoas de pequena fé. Então, aumente a sua fé. Peça para que o Senhor te ajude na sua incredulidade. Peça para que o Senhor te ajude a não olhar para o problema, para as circunstâncias, mas olhar para Ele. E eu tenho certeza que você também vai andar acima dos problemas. Você também vai andar sobre as águas espirituais que estão tentando te afogar. Olha o que diz Salmo capítulo 30. Salmo 30, só a parte B. Mas eu estava lendo o contexto. É algo interessante. Salmo número 30, verso 5. Diz o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é um texto muito conhecido. E eu tenho certeza que foi exatamente isso que Pedro viveu pelo menos 3 vezes. Na primeira pesca maravilhosa, quando Jesus chama ele como discípulo, falou: vai para onde as águas são mais fundas. Ele foi e pescou muitos peixes. Depois, quando Jesus aparece andando sobre as águas e pede para Pedro andar sobre as águas, tudo situações que aconteceram de noite, na madrugada. E noite simboliza, muitas vezes,
dias ruins, sofrimento, luta, tribulação. Então, e a terceira pesca maravilhosa, depois que Jesus ressuscita, eles tentaram pescar a noite inteira. Jesus disse: lance a rede do lado direito. Eles lançaram e pescaram muitos peixes também. Tenho certeza que Pedro viveu pelo menos 3 vezes esse texto de Salmo, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Literalmente, a alegria chegou muito rápido. Aí talvez você pense assim: mas já me falaram isso e muitas vezes eu esperei, eu chorei por muitos dias, por muitos meses, até por anos, e a alegria ainda não chegou. Talvez seja porque você ainda está olhando para o problema, ao invés de olhar para Jesus. Olhe para Jesus, que no tempo certo a alegria virá sobre você. Agora entenda que esse texto, quando fala que do choro pode durar uma noite, a alegria vai pela manhã, nem sempre acontece imediatamente, instantaneamente. Ele não está falando literalmente um dia, uma noite. Pode ser simbolicamente tempos, períodos. Pode ser que você passe por 1 ano, 5 anos, 10 anos. O que importa é que no momento de dor, no momento de sofrimento, na sua noite escura, no seu pior momento, Jesus estará com você. E no momento certo, a alegria virá sobre a sua vida. Mas olha o que diz o contexto: a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade. Olha o que o salmista disse no momento que ele estava bem: jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá te declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graça te darei para sempre. Meu irmão, o salmista estava aqui num quadro depressivo, num quadro de morte. Veja o que ele fala. Ele falou: Senhor, na morte, no pó, alguém é capaz de te louvar? O Senhor vai permitir que eu chegue à cova? Ele estava sentindo como se Deus tivesse abandonado ele, como se tivesse esquecido dele. E ele estava ali numa situação à beira da cova, à beira da morte. Mas ele disse que ele clamou ao Senhor, e o Senhor transformou o pranto, o choro dele, em uma dança alegre. Tirou o pano de saco e revestiu ele de alegria, para que o espírito dele cantasse louvores. E é isso que o Senhor vai fazer com você, em nome de Jesus. O último texto que nós vamos ler para encerrar essa mensagem se encontra lá em Lamentações de Jeremias. Lamentações capítulo 3, verso 19 em diante. Olha o que diz Jeremias, quando ele estava murmurando, lamentando por situações difíceis. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Olha, mais uma vez falando de manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então, este final aqui de Lamentações, capítulo 3, é algo que muitas vezes não é muito mencionado. A gente lembra do texto mais conhecido, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esse é um versículo muito conhecido, mas quando a gente continua a leitura, a gente percebe
que Jeremias está falando que muitas vezes é bom que o homem aceite e em silêncio o jugo, o problema, o sofrimento que Deus pôs sobre ele. Sim, muitas vezes é o próprio Deus que põe você em uma situação de dificuldade, de luta, de tribulação. Porque Ele está testando, provando a sua fé, provando até que ponto você confia nele, até que ponto você vai continuar louvando e adorando a Ele. Ou será que só vai louvar e adorar quando tudo vai bem para você? Porque adorar e louvar quando tudo vai bem é fácil, isso não é prova de amor. Agora nós provamos que amamos e confiamos no Senhor, quando mesmo em situações difíceis, nós adoramos, nós louvamos ao Senhor, como aconteceu com Jó. A sua esposa, depois de ver ele perder todos os filhos, todos os bens materiais, todos os seus animais, inclusive perder a sua saúde, ela disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó era um homem tão temente a Deus, ele confiava no Senhor, ele disse: aceitaremos apenas as coisas boas e não as ruins? O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aprenda a louvar o nome do Senhor, mesmo quando Ele tira as coisas que você tanto gostava. Aprenda a louvar e engrandecer o nome do Senhor, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria. Suporte esse jugo em silêncio. E se for para você fazer algum barulho, que seja de adoração e não de murmuração. Coloque a sua boca no pó, como disse aqui Jeremias, né? No livro de Lamentações. Mas é interessante, Jeremias começou a ver toda a situação ruim que passava o seu povo. E ele começou a ficar extremamente depressivo. Ele começou a ficar extremamente amargurado, abatido. Olha o que diz aí, ó. Lembra-te da minha aflição, do meu andar errante. Aí ele fala antes, né? Não tenho mais força, a minha esperança no Senhor acabou. Talvez é assim que você se encontra, meu irmão. Está sem forças, está fraco. A esperança no Senhor parece que ela está desaparecendo. Mas o Senhor é aquele que vê a sua aflição, vê o seu sofrimento. Então Jeremias falou: eu não vou ficar então só olhando para isso, eu não vou ficar só pensando, eu não vou pegar os meus olhos e ficar olhando só para a minha aflição. Não. Eu quero também olhar para aquilo que me dá esperança. Eu quero lembrar e pensar não só das más notícias, das tragédias, não só das portas que se bateram na minha frente. Não, eu quero lembrar também daquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você está vivo, você está respirando, você tem a vida eterna, é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a sua vida. Elas não têm fim. Grande é a sua fidelidade, a minha porção, a minha herança, a minha maior riqueza, o que eu mais espero receber é o Senhor, o bem mais precioso que eu tenho. Quando fala porção é nesse sentido, de uma grande herança que alguém está para receber. Imagina, você descobre que você tem um tio que você nem conhecia distante e era milionário e ele te deixou uma herança enorme. Meu irmão, o Senhor é muito maior do que isso. O Senhor é a nossa herança, é a nossa maior riqueza, o nosso tesouro maior. Foi isso que Jeremias disse, ao invés de ficar olhando para o problema, para a situação, para a perseguição, para as mortes, para as torturas. Ele falou: o Senhor é a minha porção. Diz a minha alma, eu esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele. Espera um pouco mais, meu irmão. Você fala: mas até quando? Eu estou muito tempo chorando, essa noite não acaba nunca. Quando é que vai vir amanhã trazendo alegria para mim? Quando é que eu vou também ter uma pesca maravilhosa como Pedro? Meu irmão, espera um pouco mais. Espere um pouco mais. Pare de olhar para a situação ruim, comece a olhar para Jesus e comece a dar glória a Ele, comece a louvar a Ele, e no tempo certo Ele vai tirar dessa situação. E nós temos a promessa de que, mesmo que aqui a gente não resolva no tempo que a gente quer, nós temos a certeza de que lá na glória, lá na eternidade, Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Lá nós faremos uma pesca muito maior do que a pesca de Pedro, uma pesca extremamente maravilhosa. Vamos ter momentos de prazer e alegria eternos, não é algo passageiro, temporário, não é algo que se desfaz rapidamente, não, é eternamente. Teremos alegria completa eternamente. Então é bom aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Aleluia.
Não reclame. Esse silêncio aqui é nesse sentido. Aguarde em silêncio. Não abra a sua boca para reclamar, para murmurar. Fique em silêncio. Segura aí. Segura as pontas. O Senhor não te abandonou. O Senhor não se esqueceu de você. Emanuel, Deus conosco, Ele continua junto. Lembre de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles entraram numa fornalha ardente. Eles poderiam reclamar, murmurar e pensar, o Senhor nos abandonou. Não, eles ficaram em silêncio e foram louvando ao Senhor. Não se prostraram à estátua que mandaram adorar. Não, continuaram adorando ao Senhor. Só que lá dentro da fornalha eles não estavam sozinhos. Um quarto homem estava lá. E o poder do fogo não consumiu a vida deles, nem cheiro de fumaça tinha nas suas roupas. Eles saíram daquela fornalha ilesos, porque o Senhor estava com eles. Então, meu irmão, pare de reclamar da fornalha, pare de reclamar dos ventos que sopram contra a sua vida, pare de reclamar das ondas agitadas. Meu irmão, o Senhor está no barco, o Senhor está junto, o Senhor está vendo, o Senhor está na beira da praia. Basta você olhar para Ele, basta você ouvir a sua voz e atender a sua direção, meu irmão. Aleluia. Então, João capítulo 21, que foi o primeiro texto que nós lemos, é o texto que fala dessa pesca, essa pesca maravilhosa. Eram dias de tristeza, estavam sentindo a falta de Jesus, e talvez muitos de vocês estão sentindo a falta de algo, ou a falta da própria presença de Deus, porque a presença de Deus, ela supera qualquer vazio, qualquer angústia, qualquer tristeza. Ela dá uma alegria tremenda. Eu queria que, se você não prestou atenção em quase nada nessa mensagem, eu queria que você prestasse atenção só nisso. Naquela noite eles não pegaram nada, mas ao romper o dia, ao amanhecer, Jesus estava na praia. Aquela noite eles não pegaram nada, mas ao amanhecer Jesus estava na praia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos olhar para Jesus, vamos parar de olhar um pouco para os problemas. O Senhor não te abandonou, o Senhor está vendo você, mas vamos orar. Pai querido, é verdade que muitas vezes nos encontramos em situação semelhante à do apóstolo Pedro e os demais discípulos. Nos sentimos, Senhor, fracos, sem esperança. Nos sentimos derrotados, fracassados. Como alguém que ficou a noite inteira se esforçando, se dedicando para pescar e não pegou nada. Muitas vezes nos sentimos assim, Senhor. Tentamos tantas vezes, esperamos, nos dedicamos e nada aconteceu. Nós entendemos pela Tua palavra hoje, Senhor, que apesar de noites ruins, sabemos que ao amanhecer o Senhor estará nos esperando à beira da praia. Nós sabemos que o Senhor tem uma palavra certa, uma direção certa, para que possamos, Senhor, apesar de todo o fracasso, possamos ter êxito, possamos ser bem-sucedidos, seguindo a Tua orientação, obedecendo a Tua voz. Senhor, não queremos, Senhor, ficar lamentando, como nós percebemos nas lamentações, Senhor, de Jeremias. Não queremos ficar olhando para a pandemia, para as doenças, para o desemprego, para tantas coisas. É problema, Senhor, com os filhos, com o casamento, é carro que quebra, é casa que muitas vezes tem manutenção, é contas para pagar, é tanta coisa, Senhor. Mas sabemos que se nós ficarmos olhando para a situação, nós vamos afundar, nós vamos naufragar. Então, Senhor, queremos te pedir perdão por muitas vezes desviar a nossa atenção do Senhor e dar atenção demais para situações ruins. Tem misericórdia de nós, pecadores. Nos ajuda, nos capacita a olhar para o Senhor. Nos capacita a entender, Senhor, que o Senhor não nos poupará de passar por momentos ruins, por noites ruins. Noites ruins fazem parte da nossa vida, mas é certeza que nós temos de que o Senhor estará ao amanhecer nos esperando na beira da praia. Temos a certeza, Senhor, e aprendemos hoje, lembramos hoje, Senhor, que o choro pode durar uma noite, o choro pode durar um período, pode durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas a alegria vem. O choro não dura a vida inteira, o choro não é para sempre, o problema não dura para sempre. É certo que a alegria virá,
E até esse momento chegar, temos que ou ficar em silêncio, ou abrir a nossa boca para te louvar, mantendo os nossos olhos fixos em ti, olhando para o Senhor, dando atenção ao Senhor e jamais aos problemas. Nos ajuda, Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos. Eu oro pelos meus irmãos que estão me assistindo agora. Visita cada um deles com poder e autoridade, Senhor. Ajude-os para que eles levantem a cabeça, Senhor, e olhem para o alto, olhem para o Senhor, porque é do alto que vem o socorro. Não é olhando para os problemas que virá a solução, não, é olhando para o Senhor, olhando para Jesus. Que eles enxerguem o Senhor na beira da praia da vida deles, espiritualmente falando, Senhor. Eu sei que o Senhor tem pão quentinho, Senhor, peixe. O Senhor tem vitória, o Senhor tem solução, o Senhor tem alegria para nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, ó Pai, que cada um dos meus irmãos, Senhor, ó Pai, receba nessa semana, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Aqueles que têm que esperar um pouco mais, dá força, Senhor, dá força. Segura na mão deles, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um deles, Senhor, que a Tua paz, que excede todo entendimento, que a Tua presença, que a Tua glória, que a graça, Senhor, que nos basta, Senhor, ó Pai, venha invadir a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Fica com cada um deles, protege cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Fique com essa mensagem, com essa palavra, medite, busque o Senhor, olhe para o Senhor. Que Deus te abençoe, eu te amo em Cristo Jesus.